O relógio da parede marcava 4h20 da tarde quando o portão eletrônico da mansão se abriu sem aviso. Não era para acontecer. Não naquele horário. O carro preto avançou silencioso pelo caminho de pedra, cortando a sombra das palmeiras como um presságio. O motor foi desligado antes da garagem. Houve um segundo de silêncio absoluto, pesado, quase respeitoso. E então a porta do carro se abriu. Ele tinha chegado antes da hora. Dentro da casa, o som não era de tranquilidade. Não era o som esperado de uma tarde rica, organizada, previsível. Era um som seco. Cortante. Um estalo de palavras ditas com veneno, seguido de um soluço abafado que tentava não existir. Na sala de estar, sobre o tapete claro importado, a faxineira estava ajoelhada. O pano úmido ainda tremia em sua mão. O balde azul estava tombado ao lado, a água escorrendo lentamente como se tivesse vergonha de estar ali. O uniforme simples grudava no corpo dela, não pelo suor do trabalho, mas pelo medo que já tinha passado do limite. Olha para mim quando eu falo com você. A voz feminina não veio alta. Veio fria. Controlada. Uma crueldade educada, ensaiada, como quem sabe exatamente até onde pode ir sem deixar marcas visíveis. A faxineira tentou erguer o rosto, mas os olhos estavam vermelhos demais para sustentar qualquer contato. Ela piscou rápido, tentando conter o choro, tentando se manter invisível como sempre fez. Invisível não apanha. Invisível não responde. Invisível sobrevive. Eu mandei você limpar direito. É tão difícil assim entender uma ordem simples? Ou é pedir demais para alguém como você? A mulher de pé cruzou os braços. Usava roupas claras, finas, impecáveis. Nenhuma ruga. Nenhuma mancha. Nenhum sinal de que ali dentro existia outra pessoa além dela. O chão brilhava mais que o olhar da faxineira, que agora tremia. Eu limpei tudo de novo, dona. A voz saiu fraca, quebrada no meio da frase. Não me chama assim. Você não tem intimidade comigo. A resposta veio rápida. Intimidade é coisa que gente do meu nível escolhe com quem ter. Ela deu 2 passos à frente. O salto ecoou no mármore como um aviso. A faxineira recuou instintivamente, apoiando a mão no chão molhado. O pano caiu. O gesto foi visto como provocação. Olha só. Além de incompetente, é desleixada. A mulher suspirou, como quem perde a paciência com um objeto defeituoso. Você sabe quanto custa esse tapete? Sabe quanto custa uma única peça dessa sala? Não. Claro que não sabe. Gente como você não sabe o valor de nada. A faxineira abaixou ainda mais a cabeça. As lágrimas começaram a pingar, silenciosas, misturando-se à água suja no chão. Ela não pedia desculpa. Não implorava. Já tinha aprendido que isso só piorava. Eu devia ter mandado você embora no primeiro dia. A mulher continuou. Mas eu gosto de observar. Gosto de lembrar que cada pessoa tem o lugar exato que merece. E o seu é esse. No chão. Houve um estalo seco. Não foi um tapa. Foi algo pior. Foi o som de um objeto sendo jogado ao lado do rosto da faxineira. Um pano limpo. Branco. Perfeito. Limpa de novo. E dessa vez, sem chorar. Você está molhando o chão. O choro veio mais forte. Incontrolável. A faxineira levou a mão à boca para abafar o som, o corpo se dobrando para dentro de si mesma, como se tentasse desaparecer ali, entre o balde e o rodapé. Foi nesse exato momento que a porta da sala se abriu. Nenhuma das duas percebeu de imediato. O som do choro era alto demais. A humilhação estava profunda demais. Ele entrou sem fazer barulho. O homem parou a poucos passos da cena. O terno ainda alinhado da reunião que terminara antes do previsto. A expressão congelou no rosto no instante em que seus olhos entenderam o que estavam vendo. A noiva de pé. A faxineira no chão. O pano jogado. O balde derramado. O choro. O tempo não passou. Ele travou. E, pela primeira vez desde que pisou naquela casa, ele teve a sensação clara e brutal de que algo muito errado estava acontecendo quando ele não estava olhando. O silêncio que se formou atrás dele era pesado demais para ser ignorado. A noiva virou-se lentamente. E quando seus olhos encontraram os dele, a cor sumiu do rosto dela. Antes daquele momento, antes do choro ecoar pela sala de estar da mansão, a faxineira já existia ali há muito tempo. Existia sem ser vista. Existia como parte da paisagem, como o rodapé branco, como o lustre sempre limpo, como o cheiro de limpeza que ninguém questiona de onde vem. O nome dela era Clara. Mas quase ninguém usava. Para a maioria, ela era apenas a faxineira. Um cargo,
não uma pessoa. Um uniforme, não uma história. Clara acordava todos os dias às 4:30 da manhã, quando a cidade ainda dormia e o frio parecia mais pesado. Saía de casa em silêncio para não acordar a mãe doente, deixava o café pronto, separava os remédios em copinhos, organizava a vida dos outros antes mesmo de tentar cuidar da própria. O ônibus vinha cheio. Sempre vinha. E ela ia em pé quase o trajeto inteiro, segurando a bolsa gasta com as duas mãos, como se fosse o único ponto fixo no mundo em movimento. Quando chegava à mansão, fazia o que sempre fez, abaixava a cabeça, entrava pela porta lateral e começava o trabalho antes que qualquer morador estivesse acordado. Era melhor assim. Menos olhares. Menos comentários. Menos lembranças de que ela não pertencia àquele lugar. Clara conhecia cada canto daquela casa. Sabia quais degraus rangiam, quais tapetes acumulavam poeira mais rápido, quais portas não deviam ser fechadas com força. Conhecia o ritmo da casa melhor do que qualquer morador. Mas ninguém conhecia o ritmo dela. Ela limpava em silêncio. Não porque fosse muda, mas porque aprendeu cedo que falar demais custava caro. Perguntar incomodava. Existir chamava atenção. E atenção, naquele tipo de lugar, quase nunca vinha acompanhada de respeito. Desde que a noiva do patrão se mudará para a mansão, o ambiente tinha mudado. O ar parecia mais pesado. As ordens vinham carregadas de desprezo. Nada estava bom. Nada era suficiente. A limpeza nunca estava perfeita o bastante. O chão nunca brilhava como deveria. Sempre havia algo errado, mesmo quando tudo estava no lugar. Clara sentia isso no corpo. No estômago que embrulhava antes mesmo de sair de casa. Nas mãos que tremiam ao ouvir passos de salto se aproximando. No medo constante de errar algo que nem sabia que existia. Ela nunca respondeu. Nunca confrontou. Nunca reclamou. Precisava do trabalho. Precisava do salário. Precisava pagar o aluguel atrasado, comprar os remédios da mãe, manter a luz acesa. Orgulho não pagava contas. Naquela tarde, Clara estava limpando a sala principal pela terceira vez. Não porque estivesse suja, mas porque tinham mandado refazer. O pano estava limpo. A água tinha sido trocada. Mesmo assim, ela sentia o olhar da noiva sobre si como uma lâmina nas costas. Ela tentou ser rápida. Tentou ser invisível. Tentou não errar. Mas invisibilidade não protege quando alguém quer humilhar. Quando o pano foi jogado perto do rosto dela, Clara sentiu algo quebrar por dentro. Não foi a dignidade. Essa já tinha sido ferida muitas vezes. Foi a esperança silenciosa de que, se fizesse tudo certo, um dia seria tratada como gente. O choro veio sem permissão. Veio como um corpo cansado pedindo socorro. Ela tentou segurar. Tentou engolir. Mas o som escapou, traidor, expondo tudo o que ela vinha guardando há meses. Ela não sabia que, naquele exato momento, alguém tinha chegado antes da hora. Não sabia que olhos atentos estavam vendo o que nunca deveriam ter visto. Para Clara, aquilo era só mais um dia tentando sobreviver num lugar que nunca foi feito para ela. Mas aquele dia estava longe de acabar. Ela se chamava Helena. E estava acostumada a ser obedecida antes mesmo de terminar uma frase. Helena não nasceu rica, mas aprendeu cedo a se comportar como se tivesse nascido. Aprendeu a falar baixo e firme, a sorrir sem mostrar os dentes quando não queria, a olhar de cima mesmo estando no mesmo nível. Aprendeu que poder não é só dinheiro, é medo. E medo, quando bem cultivado, resolve tudo. Desde que se mudará para a mansão, Helena assumirá o espaço como se fosse seu por direito natural. Trocou móveis, mudou cortinas, redefiniu rotinas. Não porque fosse necessário, mas porque podia. Cada mudança era uma forma silenciosa de marcar território, de lembrar a todos quem mandava agora. O noivo confiava. Sempre confiou. Achava que firmeza era maturidade. Que exigência era zelo. Que controle era cuidado. Nunca parou para observar de perto como Helena tratava quem não tinha sobrenome, nem carro, nem voz. Para Helena, gente como Clara não era gente. Era cenário. Era função. Era algo que existia para ser usado, corrigido, descartado. E, principalmente, para ser lembrado do lugar que ocupava. Ela sentia prazer em corrigir. Em apontar erros mínimos. Em repetir ordens desnecessárias. Não porque a casa precisasse, mas porque ela precisava. Precisava se sentir acima de alguém para não encarar o vazio que carregava por dentro. Naquela tarde, Helena acordara de mau humor. O vestido que separara para a noite não lhe caía como queria. O espelho mostrava sinais que ela se recusava a aceitar.
O controle escorria pelos detalhes, e quando isso acontecia, alguém precisava pagar. Clara estava ali. Silenciosa. Curvada. Perfeita para isso. Helena observava cada movimento da faxineira com olhos atentos, não procurando sujeira, mas oportunidade. O pano deslizou pelo tapete. Limpo. Impecável. Ainda assim, Helena sentiu a irritação subir como ácido. Você pulou um canto. Disse, mesmo sabendo que não era verdade. Clara voltou. Limpou de novo. Helena esperou. O choro não era o plano inicial, mas quando veio, foi melhor do que ela esperava. O choro sempre colocava as pessoas no lugar. Quando jogou o pano no chão, Helena não sentiu culpa. Sentiu alívio. Sentiu controle. Sentiu-se inteira por alguns segundos. Ela não percebeu o quanto tinha ido longe. Não percebeu porque, para ela, aquilo era normal. Era só mais uma correção. Mais uma demonstração de autoridade. Mais um lembrete silencioso de que ali dentro, ninguém se movia sem o consentimento dela. Quando virou e encontrou o noivo parado à porta, Helena não pensou em Clara. Pensou nela mesma. Pensou no que ele tinha visto. Pensou em como explicar. Pensou em como virar o jogo. O choque inicial passou rápido. Helena era boa nisso. Respirou fundo. Ajustou a postura. Endireitou os ombros. O choro da faxineira virou ruído de fundo. Ela sabia que aquele flagrante não era ideal, mas também sabia que, até ali, sempre conseguirá se justificar. Sempre conseguirá parecer razoável. Sempre conseguirá pintar os outros como exagerados, sensíveis demais, problemáticos. O erro de Helena não foi humilhar. Foi acreditar que nada teria consequência. Naquele momento, enquanto o silêncio se espalhava pela sala e o olhar do noivo pesava mais do que qualquer acusação, Helena ainda achava que estava no controle. Ela não fazia ideia de que aquele era apenas o começo da queda. Havia uma coisa naquela casa que não pertencia a Helena. Uma única coisa que ela nunca tinha conseguido mover, trocar ou descartar. Ficava no escritório do noivo, numa prateleira discreta, longe dos objetos de decoração caros que ela mesma escolhera. Não era valiosa para os olhos errados. Não brilhava. Não chamava atenção. Mas carregava um peso que nenhum móvel importado conseguiria sustentar. Era uma caixa simples, de madeira escura, já gasta nas bordas. Dentro dela, cuidadosamente dobrado, repousava um envelope antigo, amarelado pelo tempo, com a caligrafia firme de alguém que já não estava mais ali. Era a última carta do pai dele. O homem que construiu tudo aquilo. O homem que morrera cedo demais. O homem que o noivo ainda visitava em silêncio todas as noites difíceis. Helena odiava aquela caixa. Odiava porque não podia competir com ela. Odiava porque o olhar dele mudava quando abria o envelope. Odiava porque, mesmo cercado de luxo, era aquele pedaço de papel que o deixava vulnerável. Ela nunca tocará na carta. Não por respeito. Mas por medo. Medo de mexer em algo que não controlava. Medo de quebrar um vínculo que ela não conseguia substituir. Clara, por outro lado, conhecia a existência da carta apenas de ouvir falar. Nunca tinha tocado. Nunca tinha chegado perto. Mas sabia o valor que tinha para ele. Sabia por que, em uma tarde chuvosa meses antes, o patrão tinha parado no meio do escritório e falado, quase para si mesmo, que aquele papel era a única forma de ouvir a voz do pai outra vez. Clara ouviu em silêncio, como sempre. Guardou aquela informação com cuidado, como se fosse algo sagrado demais para ser repetido. Naquela tarde, enquanto limpava a sala, Clara nem pensava nisso. Pensava no chão. No pano. Na ordem que precisava cumprir para não perder o emprego. Pensava em terminar logo para ir embora. Mas Helena pensava. Quando viu o noivo parado à porta, o cérebro dela trabalhou rápido. Rápido demais. A humilhação da faxineira já não bastava. Precisava de algo maior. Algo que invertesse a situação. Algo que transformasse Helena em vítima e Clara em ameaça. O olhar de Helena deslizou, quase imperceptível, em direção ao corredor que levava ao escritório. A ideia nasceu ali. Você sabe o que mais me incomoda? Helena disse, quebrando o silêncio pesado, a voz agora controlada, quase trêmula, como quem segura o choro. Essa mulher vive rondando onde não deve. Sempre curiosa. Sempre mexendo em coisas que não são dela. Clara levantou o rosto num reflexo de pânico. Eu nunca entrei no escritório, tentou dizer, mas a voz morreu antes de ganhar forma. Helena ignorou. Hoje cedo, eu vi. Continuou. Vi ela perto da sua mesa. Com a mão na gaveta.
O ar da sala mudou. Clara sentiu o chão desaparecer sob os joelhos. Aquilo era mais do que humilhação. Aquilo era acusação. Era perigo. Eu nunca tocaria, o choro voltou, descontrolado. Aquilo é importante pro senhor. Helena sorriu por dentro. O nome não precisou ser dito. A carta tinha entrado na conversa sem ser mencionada. Importante demais para alguém que não entende valor. Helena disse, virando-se para o noivo. Eu fiquei com medo. Medo do que ela poderia fazer se você não estivesse aqui. Clara percebeu tarde demais. O objeto sagrado tinha sido colocado no centro da história. E quando algo sagrado entra em jogo, a lógica desaparece. Ela tentou se levantar. Tentou explicar. Tentou falar. Mas o medo já tinha tomado conta do espaço. Helena não precisava provar nada. Bastava plantar a dúvida. Porque quando alguém ameaça aquilo que um homem ama, qualquer defesa vira suspeita. E Clara, ajoelhada no chão, sem voz, sem status e sem testemunhas, tinha acabado de ser colocada no lugar mais perigoso daquela casa. O silêncio que se espalhou pela sala depois da acusação foi diferente de todos os outros. Não era apenas constrangedor. Era pesado. Denso. Um silêncio que carregava decisão. O noivo não respondeu de imediato. Os olhos dele passaram de Helena para Clara, depois voltaram para Helena. Havia algo quebrado ali, algo que ele ainda não conseguia nomear. A imagem da faxineira ajoelhada, chorando, não combinava com a palavra ameaça. Mas a simples menção da carta tinha aberto uma ferida antiga demais para ser ignorada. Clara sentiu isso. Sentiu o instante exato em que deixou de ser apenas humilhada e passou a ser suspeita. Eu nunca, ela tentou mais uma vez, mas a voz saiu tão baixa que parecia pedir permissão para existir. Eu nunca cheguei perto daquilo. Helena suspirou, teatral. Aproximou-se alguns passos, mantendo distância suficiente para não ser tocada, mas perto o bastante para dominar o espaço. Viu? Disse, sem olhar para Clara. Sempre essa história. Sempre se fazendo de vítima. Mas ninguém sabe o que ela faz quando está sozinha na casa. O corpo de Clara começou a tremer. Não era frio. Era pânico. Ela entendia o que estava acontecendo, mas não tinha ferramentas para impedir. Aquele tipo de mentira não precisava de provas. Precisava apenas de alguém disposto a acreditar. O noivo passou a mão pelo rosto. O relógio marcava o tempo, mas dentro dele tudo estava atrasado. Ele queria acreditar em Clara. Queria dizer que aquilo não fazia sentido. Mas a dúvida tinha sido instalada. E dúvida, quando toca em algo sagrado, se transforma rápido em medo. Helena, ele começou, hesitante. Você tem certeza do que está dizendo? Helena virou-se para ele com os olhos marejados. Não de tristeza, mas de cálculo. Eu jamais brincaria com isso. Respondeu. Não quando se trata do seu pai. A palavra pai caiu como uma âncora no peito dele. Clara sentiu o mundo girar. As mãos apertaram o pano com tanta força que os dedos doeram. Ela não estava sendo julgada pelo que fez. Estava sendo condenada pelo que representava. Alguém sem poder, sem defesa, sem voz. Por favor, ela sussurrou, olhando diretamente para ele pela primeira vez. Eu sei o quanto aquilo significa pro senhor. Eu jamais faria algo assim. Houve um segundo em que os olhos dele quase cederam. Quase. Mas Helena se moveu rápido. Está vendo? Disse, com a voz levemente elevada. Está tentando te manipular. Gente assim faz isso. Se faz de boa, de coitada, mas por dentro é rancorosa. Invejosa. Quer destruir o que não pode ter. A palavra invejosa foi a pá final. O noivo respirou fundo. Endureceu a postura. Não olhou mais para Clara como antes. Olhou como quem avalia um risco. Levanta. Ele disse, seco. Clara obedeceu num reflexo automático. As pernas tremiam. O corpo parecia não reconhecer o próprio peso. Você vai ficar aqui. Ele continuou. Até eu entender o que está acontecendo. Helena cruzou os braços, satisfeita. Acho melhor chamar a segurança. Sugeriu, como quem pensa na segurança da casa, não na destruição de alguém. Clara regalou os olhos. Segurança? Não, eu não fiz nada. Mas ninguém respondeu. A mentira tinha vencido sua primeira batalha. E Clara, sem perceber, tinha acabado de receber uma sentença que ainda estava longe de terminar. A casa, que sempre fora grande demais para Clara, pareceu crescer ainda mais quando a decisão foi tomada. Os corredores ficaram longos, os tetos altos demais, e o silêncio passou a ter peso físico.
Era como se o ar tivesse sido drenado, deixando apenas um espaço onde a voz dela não encontrava eco. 2 homens surgiram da porta lateral. Não correram. Não levantaram a voz. A presença deles bastou. Eram parte da casa, assim como as câmeras, os portões, os sensores. Clara nunca tinha falado com eles. Nunca precisou. Agora, eram eles que a olhavam como se fosse um problema a ser contido. Não precisa disso, ela tentou, as palavras tropeçando umas nas outras. Eu posso explicar. Posso mostrar. Eu nunca entrei naquele escritório. Ninguém respondeu. O silêncio era a resposta. Helena deu um passo para trás, como quem se afasta de algo sujo. Ajustou o cabelo, alisou a roupa clara, recuperando o controle que parecia ter escorregado por um instante. Agora, tudo voltava ao eixo. O eixo dela. Leva ela para fora. Disse, sem emoção. Aqui não é lugar para esse tipo de escândalo. Clara sentiu a mão firme em seu braço. Não foi violenta. Foi pior. Foi indiferente. O toque que não pede licença e não reconhece humanidade. O chão frio do mármore escorregou sob seus pés enquanto era conduzida pelo corredor que dava acesso ao jardim. Os empregados que ainda estavam na casa surgiram em portas entreabertas. Rápidos. Cautelosos. Olhares que viam, mas não ajudavam. Olhares que sabiam, mas não falavam. Cada rosto era um espelho de medo. Todos tinham cotas. Todos tinham filhos. Todos tinham algo a perder. Clara tentou se agarrar a um deles com os olhos. Procurou alguém que dissesse uma palavra. Um gesto. Qualquer coisa. Não encontrou. Quando a porta de vidro se abriu, o contraste foi brutal. O ar quente da tarde bateu no rosto dela como uma bofetada. O jardim era amplo, verde, perfeito. Um espaço feito para contemplação, não para punição. No centro, uma árvore antiga projetava a sombra. Forte. Imponente. Raízes grossas rompendo a terra como veias expostas. Ali. Helena apontou. Longe da casa. Clara entendeu tarde demais. Os homens a conduziram até o troco. O cheiro de terra seca misturava-se ao perfume caro que vinha da casa. O mundo parecia dividido em 2. Dentro, o luxo protegido, fora, a exposição. Por favor, a voz de Clara saiu mais fraca do que ela mesma esperava. O que eu fiz? Ninguém respondeu. A corda surgiu como um detalhe banal, como se fosse parte da manutenção do jardim. Áspera. Grossa. Fria ao toque. Clara recuou instintivamente, mas o troco estava atrás. Não havia para onde ir. Mãos para trás. Disse um dos homens, sem olhar para o rosto dela. O pedido não era um pedido. Quando a corda apertou os pulsos, Clara sentiu a pele queimar. O nó foi feito rápido, eficiente, como quem repete um gesto conhecido. Depois, outra volta na cintura. O tronco da árvore serviu de apoio. De prisão. De vitrine. Ela ficou ali. Em pé. Presa. Exposta. O sol não era gentil. Batia direto no rosto, nos olhos inchados, na nuca. O suor começou a escorrer. A boca secou. O coração disparou. Helena observava de longe, a uma distância segura para não sujar os sapatos. Os braços cruzados, a postura relaxada, como quem supervisiona um serviço bem feito. Assim ela não foge. Disse, quase para si mesma. E aprende. Clara tentou se mexer. A corda não cedeu. Tentou falar. A garganta falhou. O medo subiu como um enjoo. As janelas da casa se fecharam uma a uma. O mundo de Clara encolheu até caber entre o tronco da árvore e o chão quente. Ela não estava mais sendo julgada. Estava sendo apagada. Isolada para que a verdade não tivesse testemunhas. E enquanto o sol avançava no céu, Clara começou a entender que aquele castigo não tinha hora para acabar. O primeiro minuto foi só confusão. O segundo, incredulidade. Depois disso, o corpo começou a entender antes da mente. A corda não parecia tão apertada no início. Era só desconforto, uma pressão constante nos pulsos e na cintura. Clara tentou ajustar o peso, mudar levemente a posição dos pés, encontrar um ângulo em que a dor fosse suportável. Não conseguiu. O tronco da árvore era largo demais. As raízes empurravam seus calcanhares para fora, obrigando o corpo a permanecer ereto, vulnerável, exposto. O sol subia sem pressa. Ele não tinha pressa. Tinha tempo. O calor começou a se infiltrar pela pele do uniforme, aquecendo o tecido sintético até que ele colasse no corpo. O suor escorria pela testa, entrava nos olhos ardendo como sal em ferida aberta.
Clara piscava rápido, tentando manter a visão, tentando se manter consciente. A garganta secou. A língua parecia grossa demais para caber na boca. Ela puxou os braços uma vez. Duas. A corda não cedeu. Pelo contrário. Mordeu a pele. A dor mudou de lugar. Saiu da superfície e começou a entrar. Entrou pelos pulsos, subiu pelos antebraços, espalhou-se pelos ombros. Um formigamento estranho surgiu nos dedos, como se eles não fossem mais parte dela. Clara respirou fundo. Tentou manter a calma. Pensou na mãe. Pensou no remédio que precisava comprar. Pensou que aquilo ia acabar logo. Precisava acabar. Ninguém deixaria alguém ali por muito tempo. Alguém ia perceber. Alguém ia se compadecer. Mas ninguém veio. Do outro lado da porta de vidro, a casa seguia viva. Passos. Talheres. Água correndo. Sons normais de uma vida que continuava enquanto a dela era suspensa ali fora. O sol avançou mais um pouco. A dor nos ombros tornou-se contínua. Não era mais um pico. Era um estado. Um peso constante puxando os braços para trás, forçando músculos que não foram feitos para aquilo. Clara tentou apoiar a testa no tronco da árvore, buscando algum alívio. A casca era áspera, quente, machucava a pele. Mesmo assim, era melhor do que ficar com o pescoço solto, tremendo de cansaço. O tempo começou a se deformar. Minutos pareciam horas. O corpo perdeu a noção exata de quando tudo tinha começado. O suor agora escorria pelas costas, formando caminhos que coçavam e ardiam. A bexiga dava sinais, ignorados. A vergonha misturava-se à dor. Ela ouviu passos na varanda. Endireitou-se num reflexo. Tentou chamar. A voz saiu rouca, quase inexistente. Por favor. Os passos pararam por um segundo. O coração de Clara acelerou. Mas seguiram adiante. O silêncio voltou, mais pesado. A dor nos pulsos começou a pulsar. Cada batida do coração parecia ecoar ali, onde a corda cortava a circulação. A pele inchou. O nó parecia mais apertado do que antes. Clara tentou esfregar os pulsos um no outro. Não conseguiu. Os braços estavam presos demais. Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, o mundo pareceu girar levemente. Pequenos pontos pretos dançavam na visão periférica. Sede. Fome. Cansaço. Tudo se misturava. O corpo começou a aprender a dor. Não como algo que vinha e ia, mas como algo que ficaria. Como um novo estado de existência. Cada respiração doía. Cada movimento custava. Até ficar parada machucava. Clara entendeu, ali, que aquilo não era apenas punição. Era desgaste. Era deixar o corpo quebrar devagar, sem pressa, sem testemunhas. E o pior ainda não tinha começado. Enquanto o corpo de Clara aprendia a doer, a casa aprendia a ignorar. Do lado de dentro, o ar era fresco. O som do ar-condicionado mantinha a temperatura constante, indiferente ao calor que castigava o jardim. As cortinas claras filtravam a luz do fim da tarde, deixando o ambiente suave, elegante, confortável. Era o tipo de cenário que fazia esquecer que, a poucos metros dali, alguém estava sendo lentamente quebrado. Helena estava sentada na varanda coberta, recostada numa cadeira estofada que custava mais do que o salário anual de Clara. Um copo com bebida gelada repousava sobre a mesa lateral. O gelo tilintava levemente a cada movimento de sua mão. Ela cruzou as pernas com cuidado para não amassar o tecido do vestido claro. Finalmente silêncio. Disse, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Uma mulher ajoelhada perto dela fazia as unhas com precisão. Movimentos delicados. Lentos. Concentrados. O cheiro de esmalte se misturava ao perfume caro que Helena usava. O mundo ali era limpo. Organizado. Sob controle. Aperta um pouco mais nessa cutícula. Helena comentou. Não gosto quando fica torto. A mulher assentiu em silêncio. O olhar, no entanto, escapou por um instante em direção ao jardim. Foi rápido. Um reflexo humano. Ela viu algo azul junto à árvore. Um corpo imóvel demais para ser paisagem. A mão dela hesitou por um segundo. Dona Helena, começou, cautelosa. Aquela moça lá fora. Helena não virou o rosto. Apenas suspirou, impaciente. Não começa. Respondeu. Já estou lidando com isso. Ela está presa, a voz veio mais baixa. Parece que está passando mal. Helena girou lentamente o rosto. O olhar não era de raiva. Era de tédio. Ela está fazendo drama. Disse. Gente assim adora exagerar para chamar atenção.
Se quisesse sair dali, era só pedir desculpa direito. A mulher engoliu em seco. Tentou voltar ao trabalho, mas os olhos insistiam em escapar para fora. O sol batia direto sobre Clara agora. O corpo pendia levemente para frente, sustentado pela corda. A cabeça baixa. O cabelo colado ao rosto. Não é perigoso ficar tanto tempo no sol? Arriscou. Helena deu um gole longo na bebida. Perigoso é deixar gente sem limites achar que manda aqui. Respondeu. Ela precisa aprender. O barulho de um carro passando distante na rua não chamou atenção. Nenhum vizinho via o jardim. Os muros eram altos. A casa foi feita para isolar. Para proteger quem está dentro. Não quem fica do lado de fora. Helena esticou a mão, observando as unhas recém-feitas brilharem sob a luz filtrada. Pronto. Disse. Agora sim. Ela se levantou, caminhou até a porta de vidro e olhou o jardim por alguns segundos. Não havia pressa. Não havia curiosidade. Apenas conferência. Como quem verifica se algo continua onde foi deixado. Clara levantou o rosto nesse instante. Os olhos inchados encontraram a silhueta atrás do vidro. Por um segundo, as duas se olharam. Clara tentou falar. A boca se mexeu. Nenhum som saiu. Helena fechou a cortina. O mundo de Clara ficou mais quente. Mais silencioso. Mais distante. O sol começou a descer, mas não trazia alívio. A dor nos ombros tinha se transformado em ardência constante. Os dedos estavam dormentes. A língua seca grudava no céu da boca. A cabeça pesava. Ela tentou apoiar mais o corpo na árvore. A casca machucou a testa. Um filete de sangue misturou-se ao suor. O contraste era cruel demais para ser coincidência. Enquanto Clara lutava para permanecer consciente, Helena escolhia o tom do esmalte. Enquanto Clara tremia de dor, Helena reclamava do calor excessivo da tarde. Enquanto Clara desaparecia, Helena se sentia no controle absoluto. E era exatamente esse contraste que tornava tudo ainda mais insuportável. O primeiro sinal foi o vento. Veio fraco, quase respeitoso, passando entre as folhas da árvore como um aviso tímido. Clara sentiu o ar tocar a pele quente e pensou, por um instante breve e enganoso, que talvez aquilo fosse um alívio. Não era. O vento não trouxe frescor. Trouxe movimento. As folhas acima dela começaram a farfalhar, produzindo um som contínuo, hipnótico, que parecia sussurrar algo que Clara não conseguia entender. O sol, que antes queimava sem piedade, agora se escondia parcialmente atrás da copa, criando sombras irregulares que se moviam no chão. O corpo de Clara, preso, acompanhava esse jogo cruel de luz e sombra sem poder reagir. Foi então que ela viu. A alguns metros de distância, perto das raízes da árvore, algo se movia com o vento. Um objeto pequeno, claro demais para ser terra, leve demais para ficar parado. Um papel. Clara piscou, achando que era delírio. A visão estava turva. A cabeça latejava. Mas não. O papel estava ali. Um pedaço amarelado, dobrado de forma irregular, preso por pouco à proteção das raízes grossas. O coração dela disparou com uma força que doeu. Ela reconheceu aquele tom. Reconheceu aquela textura mesmo à distância. Não precisava ler. Não precisava tocar. Sabia exatamente o que era. A carta. O mundo de Clara encolheu de novo, mas agora não era só dor. Era pânico. Como aquilo tinha ido parar ali? Quando? Em que momento? A mente tentou buscar respostas, mas o corpo estava ocupado demais tentando não desmaiar. O vento soprou outra vez, um pouco mais forte. O papel se mexeu. Girou. Avançou alguns centímetros sobre a terra seca. Não, Clara sussurrou, a voz saindo como poeira. Ela puxou os braços num reflexo desesperado. A corda respondeu com mais dor. Um estalo seco veio dos ombros. O mundo escureceu por um segundo. Pontos pretos explodiram na visão. Mesmo assim, ela forçou o corpo para frente, tentando alcançar com o pé o pedaço de papel. Era longe demais. O vento voltou. Mais forte. Agora trazia poeira. A terra levantou-se em pequenos redemoinhos que entravam nos olhos, na boca, nos pulmões. O papel deslizou mais um pouco, afastando-se da árvore, ficando exposto. Clara sentiu algo diferente da dor tomar conta do corpo. Um impulso. Um desespero ativo. Não era mais sobre ela. Não era sobre sobreviver. Era sobre aquilo. Ela lembrava da voz dele falando da carta. Lembrava do silêncio respeitoso com que ele aguardava. Lembrava do jeito como segurava o papel, como se tocasse alguém vivo.
Se o vento levasse aquele pedaço, se ele se perdesse no jardim, se rasgasse mais, se sumisse, a história seria outra. A mentira estaria completa. Não haveria prova. Não haveria dúvida. Só culpa. Fica, ela murmurou para o papel, como se pudesse ouvir. Por favor, fica. O vento não escuta pedidos. Outro sopro levantou a poeira com força. O papel quase saiu do chão. Clara gritou, mas o som morreu na garganta seca. O corpo inteiro entrou em alerta. Ela não podia se soltar. Não podia correr. Não podia usar as mãos. Mas ainda tinha o corpo. Com um esforço que rasgou músculos e queimou nervos, Clara se inclinou para a frente. A corda na cintura subiu, raspando a pele. Um gemido escapou sem controle. Ela empurrou os pés contra a terra, forçando o limite do próprio peso. A árvore não cedeu. A corda não cedeu. Mas o corpo avançou alguns centímetros. Era pouco. Era tudo. O vento soprou de novo. E Clara entendeu, naquele instante, que o tempo tinha virado inimigo. Se ela não fizesse algo agora, perderia a única coisa que ainda podia provar que ela não era quem diziam que era. E mesmo sem saber como, mesmo com o corpo falhando, Clara decidiu que não deixaria aquilo acontecer. Não enquanto ainda estivesse respirando. O corpo de Clara já não obedecia como antes. Cada movimento exigia um preço alto demais. Mas o desespero não negocia. Ele empurra. Quando o vento soprou outra vez, levantando a poeira vermelha do jardim, Clara sentiu a urgência rasgar qualquer limite restante. O papel tremeu, quase se desprendendo das raízes. A carta estava ali, indefesa, à mercê do acaso, da mentira, do esquecimento. Ela puxou o ar com dificuldade. O peito doeu. Os ombros queimaram. A dor já não tinha nome. Era um estado contínuo, um fundo permanente sobre o qual tudo acontecia. Clara jogou o peso do corpo para frente. A corda da cintura subiu de novo, raspando a pele com violência. O tecido do uniforme cedeu em um ponto. A casca da árvore arranhou as costas, arrancando um gemido que se perdeu no vento. Por um segundo, o corpo ficou suspenso, os pés quase sem tocar o chão. O mundo girou. O escuro veio rápido. Ela não soltou. Forçou mais. Dobrou os joelhos. Usou o quadril. Empurrou com os calcanhares contra o tronco, mesmo sentindo a pele rasgar. O nó não cedeu, mas a corda deslizou alguns centímetros para baixo. Pouco. O suficiente. Clara caiu de joelhos na terra, ofegante, o corpo tremendo inteiro. Os braços continuavam presos atrás, esticados, torturando os ombros, mas agora o chão estava perto. Muito perto. O vento soprou forte, levantando o papel. Não, ela murmurou, com a boca cheia de poeira. Sem pensar, sem medir consequência, Clara se lançou para a frente. O movimento foi desajeitado, pesado, desesperado. O corpo caiu de bruços no chão seco, o impacto arrancando o ar dos pulmões. A dor explodiu nas costelas, no rosto, nos ombros, mas ela ignorou tudo. Ela estava sobre a carta. O peito pressionou o chão. A terra dura entrou no rosto, arranhou a bochecha, encheu a boca de gosto amargo. Clara virou o rosto de lado, colando a face no solo, respirando como podia. O papel estava debaixo dela. Protegido. Preso entre o corpo e a terra. O vento voltou. Mais forte. A poeira subiu em redemoinho. As folhas da árvore chiavam acima. Clara sentiu o ar passar sobre as costas, mas não alcançou o que estava embaixo. Ela ajustou o corpo instintivamente, pressionando mais o peito contra o chão, como se quisesse se fundir à terra. Os braços esticados atrás puxavam os ombros até o limite. Um estalo seco ecoou dentro dela. A dor foi tão intensa que arrancou um grito abafado, enterrado na poeira. Mesmo assim, ela não se moveu. O sol começou a baixar, mas o corpo dela agora sentia frio. Um frio estranho, que vinha de dentro. Os músculos tremiam. Os dentes bateram. A pele arrepiou sob o tecido rasgado. A fadiga se espalhava como um peso nos ossos. Clara fechou os olhos por um instante. Pensou na voz dele. Pensou no pai dele. Pensou que aquele papel era tudo que restava de alguém amado. Pensou que, se aquilo sumisse, não haveria volta. Ela pressionou mais. Eu seguro, sussurrou contra a terra. Eu não solto. O corpo começou a falhar. A respiração ficou irregular. A cabeça girou. Mas a decisão estava tomada. Se fosse preciso ficar ali até o fim, ela ficaria. O sacrifício não pedia plateia. Não pedia reconhecimento.
Não pedia justiça imediata. Ele só exigia que alguém fizesse o que precisava ser feito, mesmo que ninguém estivesse olhando. E Clara fez. O portão eletrônico se abriu sem o aviso habitual. Não houve buzina. Não houve mensagem. Apenas o som baixo do motor sendo desligado, logo depois, passos apressados sobre a pedra da entrada principal. Ele tinha voltado antes do previsto. O dia não tinha saído como planejado. A reunião terminara rápido demais. Um incômodo estranho o acompanhará desde o meio da tarde, um peso no peito que não se explicava. Tentará ligar. Uma vez. 2. 3. Ninguém atenderá. Nem a noiva. Nem a casa. Nem a faxineira que sempre atendia, nem que fosse para pedir 2 minutos. O silêncio tinha sido a primeira coisa errada. Quando entrou na mansão, o ar estava calmo demais. Limpo demais. Organizado demais. Um tipo de tranquilidade artificial que não combinava com o aperto que ele sentia no estômago. Chamou pelo nome da noiva. Não houve resposta. Chamou por Clara. Nada. Avançou pela sala e viu o balde virado perto do tapete. Água espalhada. Um pano jogado de qualquer jeito. Aquilo não era comum. Clara nunca deixava nada fora do lugar. O coração acelerou. Ele seguiu em direção à porta de vidro que dava para o jardim. Quando abriu, o choque foi físico. O ar quente da tarde misturado ao cheiro de terra levantada atingiu o rosto dele como um aviso tardio. O jardim parecia quieto. Quieto demais. A alguns metros da casa, perto da árvore antiga, havia algo no chão. Não parecia uma pessoa à primeira vista. Parecia um amontoado de tecido azul e lama, imóvel, estranho demais para ser ignorado. Ele começou a andar rápido. Depois correu. A cada passo, a imagem ganhava forma. O nó no peito apertava. O corpo no chão não se movia. Os braços estavam puxados para trás, presos ao tronco da árvore por cordas grossas, agora sujas de terra e sangue seco. O cabelo colado ao rosto. O uniforme rasgado. A pele exposta, marcada. Clara, o nome saiu num fio de voz que não combinava com o homem que ele era. Ele caiu de joelhos ao lado dela, sem se importar com o terno caro, com a lama, com nada. Tocou o ombro dela com cuidado. O corpo respondeu com um espasmo fraco, um gemido quase inaudível. Ela estava viva. Por pouco. Ele tentou soltá-la. As cordas estavam inchadas, apertadas demais. Os pulsos dela estavam roxos, deformados, sem cor. As mãos, geladas. Ele puxou com força. Não cedeu. O desespero tomou conta. O que fizeram com você? A frase morreu antes de terminar. Atrás dele, passos apressados se aproximaram. A noiva surgiu na porta, o rosto pálido, a voz ensaiada. Amor, não chega perto. Disse, fingindo preocupação. Ela surtou. Tentou fugir. Tivemos que segurar até a segurança chegar. Ele não virou o rosto. O olhar dele estava fixo no corpo de Clara, tremendo de frio, com a face colada à terra, como se estivesse protegendo algo. Ele percebeu isso então. A posição não era de fuga. Era de defesa. Ela ficou assim o tempo todo? Ele perguntou, a voz baixa, perigosa. Ela se jogou no chão. Respondeu a noiva. Drama. Para chamar atenção. Ele não respondeu. Passou a mão pelo chão ao redor do peito de Clara. A terra ali estava seca. Estranhamente seca, apesar do resto do jardim estar marcado por pegadas e sujeira. Clara, ele sussurrou, inclinando-se para perto do rosto dela. Sou eu. Já acabou. Ela abriu os olhos com dificuldade. Estavam opacos, perdidos. A voz saiu quebrada. Não tira, ela murmurou. Não deixa levar. O coração dele parou por um segundo. O que eu não deixo levar? Perguntou, tentando entender o delírio. Ela respirou com dificuldade. Apertou o peito contra o chão com o resto de força que tinha. A carta, sussurrou. Tá aqui. Ele entendeu. Tudo se encaixou num instante cruel demais para ser negado. O silêncio, a acusação, a posição do corpo, a terra seca sob ela. Ele olhou para a noiva pela primeira vez desde que chegará. O olhar não tinha raiva. Tinha algo pior. Tinha certeza. E, naquele segundo, a mentira começou a desmoronar sem que ninguém precisasse dizer mais nada. Ele respirou fundo antes de agir. Não porque estivesse calmo, mas porque precisava ser preciso. Qualquer movimento errado podia custar mais do que já tinha sido tirado dela. Com cuidado, ele passou a mão pelo chão, afastando a terra ao redor do peito de Clara.
O resto do jardim estava úmido, marcado por pegadas, poeira revolvida, folhas pisoteadas. Ali, exatamente ali, sob o corpo dela, a terra permanecia intacta. Seca. Compacta. Como se tivesse sido protegida do próprio mundo. Ele afastou o tronco dela alguns centímetros, sustentando o peso com o braço. Clara gemeu baixo, mas não resistiu. O corpo estava além da resistência. Quando o peito dela se ergueu minimamente do chão, a prova apareceu. Os pedaços da carta estavam ali. Amassados. Marcados. Mas inteiros. A tinta ainda nítida. As palavras preservadas. O papel quente, como se tivesse sido aquecido por um corpo humano durante horas. Ele sentiu o ar faltar. A carta não tinha sido jogada fora. Não tinha sido rasgada por descuido. Não tinha sido destruída por ódio. Tinha sido protegida. Defendida com o próprio corpo. Guardada com sacrifício. Ele segurou os pedaços com as mãos trêmulas. Não como quem recupera um objeto, mas como quem reencontra alguém vivo. A caligrafia do pai estava ali. As palavras que ele conhecia de memória. O último vínculo. Atrás dele, a noiva parou de falar. Nenhuma explicação se encaixava mais. Nenhuma versão resistia à física da cena. Ninguém protege um papel assim por acaso. Ninguém se amarra sozinho. Ninguém escolhe aquela posição por drama. Você amarrou ela. Ele disse, finalmente, sem levantar a voz. O tom foi pior do que um grito. Amor, você está confundindo, a noiva começou, mas a frase morreu antes de nascer. Ele se levantou devagar, ainda segurando a carta. Olhou para as cordas nos pulsos de Clara. Para a pele machucada. Para os dedos inchados. Para o corpo tremendo. Você ligou a casa inteira para me proteger. Ele continuou. Mas deixou ela do lado de fora para morrer. A noiva recuou um passo. O controle escorria pelo rosto dela. Eu fiz isso por nós. Ela disse, num último esforço. Ela é só uma faxineira. A frase caiu no jardim como uma confissão. Ele não respondeu de imediato. Ajoelhou-se de novo, soltou as últimas amarras com mãos firmes, precisas. Envolveu Clara com o próprio paletó, tentando aquecê-la. Ela tremia, mas respirava. Quando se levantou, a decisão já estava tomada. A verdade não precisava de mais palavras. Ela já tinha se mostrado inteira. Ele a ergueu do chão como quem carrega algo sagrado. O corpo de Clara estava leve demais, como se parte dela tivesse ficado naquela árvore. O paletó caro se sujou de terra, mas ele não se importou. O que importava era mantê-la aquecida, protegida, viva. Não encosta nela. Ele disse, quando a noiva tentou se aproximar. O tom não permitia discussão. Ela parou. Pela primeira vez desde que pisara naquela casa, não tinha para onde avançar. O poder que sempre usará, o tom, o status, a certeza, tinha evaporado. Você vai sair daqui agora. Ele disse, com a mesma calma. Sem joias. Sem carro. Sem espetáculo. Você não pode fazer isso comigo. Ela respondeu, a voz falhando. Eu sou sua noiva. Ele a encarou. Não havia mais afeto ali. Nem raiva. Só clareza. Noiva não tortura gente. Respondeu. Monstros fazem isso. Ele chamou os empregados, um por um. Não para humilhar. Para testemunhar. Para quebrar o silêncio que sempre protegeu o abuso. Mandou chamar um médico. Mandou registrar tudo. Mandou guardar as imagens das câmeras. O castelo de mentira começou a ruir de forma inevitável. A noiva tentou gritar. Tentou ameaçar. Tentou chorar. Nada funcionou. Quando saiu pelo portão, era só uma mulher comum, sem proteção, sem plateia, sem o escudo do dinheiro. Ele voltou-se para Clara. Segurou a mão dela com cuidado, respeitando as marcas nos pulsos. Acabou. Disse, baixo. Nunca mais. Ela não respondeu. Dormia. Um sono pesado, exausto, mas vivo. A justiça não veio com aplausos. Veio com silêncio e decisão. E foi definitiva. Meses depois, o jardim já não era o mesmo. A árvore antiga continuava ali, firme, mas agora cercada por um canteiro novo. A terra fora cuidada. O banco de madeira substituíra o espaço vazio onde antes só havia dor. A casa também tinha mudado. Não nos móveis, mas no ritmo. No tom. No silêncio. Clara não usava mais uniforme azul. Vestia roupas simples, limpas, escolhidas por ela. Os pulsos ainda carregavam marcas claras, circulares,
lembranças que não desapareceriam completamente. Ele nunca desviava o olhar delas. Beijava cada uma em silêncio, todos os dias, como quem pede perdão por ter chegado tarde. A carta estava em uma moldura discreta no escritório. Não escondida. Não trancada. Visível. As marcas do papel não foram apagadas. Faziam parte da história. A antiga noiva tinha desaparecido da vida deles como uma sombra ao amanhecer. Sem escândalo. Sem retorno. A justiça seguiu o curso que precisava seguir. Naquela tarde, Clara levou o café até o jardim. Sentou-se ao lado dele no banco de madeira. O vento passou leve entre as folhas. Não trouxe ameaça. Trouxe calma. Eu não deixaria levar. Ela disse, quase num sussurro. Ele segurou a mão dela. Eu sei. Respondeu. E nunca mais vou deixar ninguém te tocar. O silêncio que se formou não era de medo. Era de paz. Gostou dessa história? Você acha que a justiça foi feita ou foi pouco? Me conta nos comentários. Até a próxima história.